Pessoal, algumas questões de projeto, algumas decisões do projetista do sistema operacional são importantes para a eficiência do sistema, né? O tamanho do bloco, na verdade, nem é do projetista do sistema operacional. A maioria dos sistemas operacionais deixa o usuário escolher o tamanho do bloco. É lógico, tem que ser um usuário um pouquinho mais técnico, né? Não um usuário comum. Normalmente, na formatação ou na criação do sistema de arquivos, existe uma possibilidade de você escolher o tamanho do bloco, da unidade de alocação, né, daquele disco. Tá? Se você não falar nada, normalmente tem um padrão, tem um default lá, mas você tem parâmetros normalmente nos comandos ou nos programas para formatação de disco ou para criação de sistema de arquivos, onde você especifica o tamanho do bloco de armazenamento. Tá? É muito parecido com o problema do tamanho da página de memória. Né? Com um agravante, a memória é a memória RAM, né? Então é a memória de acesso randômico. O que significa isso? Qualquer ponto, qualquer endereço da memória, você consegue acessar no mesmo tempo. No disco isso não é verdade. No disco a gente não tem memória de acesso randômico. Quando é disco mesmo, né? Se for disco SSD, aí a coisa muda de figura. Mas no disco tradicional, que você tem cabeçote, tem aquela coisa rodando, você acessar coisas que já estão embaixo do cabeçote é muito mais rápido do que se você tiver que mexer o cabeçote. Né? Então, a organização do disco ele tem que levar em conta informações que são lidas em conjunto, né, blocos do mesmo arquivo, por exemplo, que normalmente quando você lê o primeiro você vai ler o segundo também. Se você colocar na mesma trilha, no mesmo pedaço do disco onde passa o cabeçote, a leitura fica muito mais rápida do que se o cabeçote tiver que ficar indo para frente e para trás. Tá? Os candidatos naturais para tamanho de bloco são um setor inteiro do disco, né, setor a faixa do disco, ou uma trilha inteira, né, um caminho em volta do centro do disco inteiro. Uma página de memória, por exemplo, as partições de swap do Linux, elas usam como unidade de armazenamento, né, com o tamanho do bloco das páginas de swap do Linux é o tamanho de uma página. Isso simplifica bastante, porque eu vou mover páginas inteiras, né, da memória para o disco, do disco para a memória. Esse é o swap, né? Então, se o bloco do disco for exatamente do mesmo tamanho de uma página de memória, a coisa fica muito mais fácil, não tem problema de fragmentação, eles vão estar sempre na mesma trilha, então simplifica muitas coisas e torna essa partição de swap muito mais eficiente. Tá? No Linux não, no Linux é um arquivo normal, como outro qualquer. A desvantagem de você ter uma partição de swap especial com formatação especial, é que eu tenho que especificar o tamanho na hora que eu estou criando o sistema de arquivos. Né? Eu tenho que dizer isso lá na criação. Se eu colocar coisa demais, eu vou ficar com memória desperdiçada, ou disco desperdiçado ali naquela partição de swap. Se eu colocar coisa de menos, também é ruim. Com a abordagem do Windows de ter um arquivo normal, é um pouco menos eficiente, mas em compensação o arquivo vai crescendo, diminuindo e ocupando o espaço do disco sob demanda, né? À medida que for sendo realmente necessário. Ele não ocupa previamente o espaço, né? Ele não separa um espaço e fica aquele espaço reservado para swap o tempo inteiro. Tá? A ideia do tamanho dos blocos é mais ou menos a mesma do tamanho das páginas de memória. Se eu escolher blocos muito grandes, é mais rápido, mas em compensação eu vou ter muita fragmentação interna. Né? Eu vou alocar um bloco, se eu tiver pouca coisa para armazenar, vou ter que alocar um bloco inteiro, vou desperdiçar muito espaço. Blocos pequenos é mais lento, eu corro o risco de ter mais fragmentação no sentido de ter as coisas ficarem espalhadas pelo disco. A vantagem, a fragmentação interna fica menor, né? Eu vou fazer alocações de unidades menores, então se eu precisar de um espaço pequeno, eu vou estar alocando um bloco, mas esse bloco não é tão grande. Tá? E a outra desvantagem que não está aí na transparência, mas se eu tenho blocos pequenos, as estruturas de controle acabam ficando muito grandes. Né? Então a minha FAT vai ficar grande, o meu inode, minha tabela de alocação fica grande, porque eu vou ter um monte de bloquinho pequenininho para controlar esses bloquinhos, eu vou precisar de estruturas mais pesadas. Tá? O ideal seria que a gente tivesse os blocos exatamente do tamanho dos arquivos, né? Mas é impossível a gente saber previamente qual vai ser o tamanho do arquivo, então isso aí é o ideal, mas não é possível na prática. Tá?
todo sistema de arquivos precisa de um controle de blocos livres, né? Na FAT, esse controle ele já fica na FAT, né? Se você pensar que a FAT ele tem uma entrada para cada bloco, então eu tenho marcado ali os que estão livres, né? Eu tenho os que estão ocupados, né? E tenho também os que estão livres já na FAT. Já no EXT, que eu tenho listas de blocos que são de um determinado arquivo, eu preciso de uma outra lista para marcar os blocos que estão livres, né? É como se eu tivesse um arquivo lá para poder controlar a lista de blocos livres, tá? Você poderia fazer isso no mapa de bits, né? Tem uma sequência de bits enorme, onde eu tenho 0 se estiver vago, 1 se está ocupado, por exemplo. Normalmente isso é ruim porque o tamanho é fixo, né? É uma coisa interessante. Esse controle de blocos livres, ele normalmente ele não tem a gente não tem problema se ele ocupar muito espaço, desde que o espaço seja proporcional ao número de blocos livres, né? Porque pensa bem, essa estrutura ela vai ficar tão grande ou pequena conforme eu tenha mais ou menos blocos livres. Ela vai ficar grande se eu tiver muito bloco livre. Se eu tiver muito bloco livre, pode ficar grande, não tem problema. Eu tenho espaço sobrando para armazenar, né? Mas eu quero que ela encolha e ocupe menos espaço se eu tiver poucos blocos livres, né? Isso é importante. Pensa bem, o mapa de bits ele não tem essa característica, né? O mapa de bits ele vai ficar com um tamanho fixo, esteja o disco todo cheio, tudo com 1, ou todo vazio, tudo com 0. Então isso é ruim, né? A lista encadeada com faixas de blocos livres é uma estrutura mais interessante para controlar blocos livres, porque a lista encadeada, onde eu tenho os endereços dos blocos livres, e cada endereço com um ponteiro para o próximo e assim por diante, à medida que os blocos vão sendo ocupados, a lista vai diminuindo e a lista vai ocupando menos espaço, né? Então é uma estrutura mais interessante, além de ter vantagens de eu poder armazenar blocos sem precisar de guardar informação para cada bloco, especialmente eu posso ter faixas de blocos, né? Então do bloco tal até o bloco tal está livre, então fica uma coisa mais eficiente, tanto no sentido de armazenamento, né, da complexidade de espaço, quanto no sentido de que fica mais fácil de eu achar um bloco grande, por exemplo, se eu quiser. Então eu já tenho o tamanho dos blocos ali sem precisar ficar contando quantos livres estão em sequência, tá? Existe normalmente os sistemas operacionais eles têm alguma forma de você controlar o espaço que cada usuário está ocupando no disco, né? Isso é frequentemente chamado de cota de disco, talvez porque no Unix o sistema que faz isso chama cota, mas aí em inglês é QUATA, QUOTA, né? Quota. No caso do Linux e do Unix, a gente tem cotas tanto não só para armazenamento em si, mas eu tenho para número de blocos, né? Então eu posso dizer quanto cada usuário pode ocupar do disco em termos de blocos e de inodes, então quantos arquivos, no final das contas, cada usuário pode criar. Então se eu tiver muitos arquivos pequenininhos, eu posso esbarrar no meu limite de inodes, né? E o quota em particular, que do Linux e do Unix, ele permite você estabelecer dois limites, um soft limit, que ele avisa o usuário que está chegando perto do limite de disco dele, mas dá uma chance do usuário apagar alguma coisa sem perder nada, e o hard limit, né? Então normalmente o soft limit é para dar um aviso, e o hard limit aí o cara não consegue gravar mesmo se ele chegar nesse hard limit aqui. São mais curiosidades, mais ilustração de um sistema real do Linux, que é um sistema que a maioria das pessoas conhece menos, né? A maioria da turma usa o Windows, então então assim, procuro pegar exemplos do Linux que eu acho que enriquece mais o curso, além de eu usar o Linux, que fica mais fácil para mim também. Normalmente os sistemas operacionais eles estabelecem algum cache pro disco, né? Alguma memória intermediária, onde, por exemplo, ele lê do disco, guarda nesse cache, se precisar ler de novo, ele não vai no disco, ele vai na memória, vai no cache, né? E aí tem estratégias para manutenção desse cache aqui atualizado, né? O Unix ele normalmente usa o write true, né? Quando você escreve numa memória que está cacheada, que tá no cache, nem sei se existe o termo cacheada, mas quando você escreve numa memória que está no cache,
ele escreve no cache e no disco, né? Então, write through, ele escreve como se estivesse passando pelo cache e gravando no disco, tá? Isso pode ser feito na hora que grava, ou então de tempos em tempos, né? A atualização do cache pode ser feita de 30 em 30 segundos ou periodicamente, de alguma forma, mas a maioria dos sistemas operacionais faz algum tipo de cache. Isso é bom, aumenta muito o desempenho dos discos, né? Principalmente para leitura recorrente, né? Você ler a mesma coisa de novo, mas traz um problema sério que se você tiver um crash no sistema antes de atualizar o cache, né? Se você tiver alguma falha crítica no sistema e não conseguir atualizar o cache, você corre o risco de perder dados do arquivo, né? Então é bom para eficiência, mas não é tão bom para confiabilidade, para segurança, né, dos dados. Tá? Outra estratégia que pode melhorar o desempenho dos sistemas é a leitura antecipada, né? Então, se eu tenho um arquivo ocupando 3, 4, 5 blocos, se eu li o primeiro bloco, estou processando aquele bloco, muito provavelmente eu vou precisar do segundo, né? A maioria das leituras são feitas o arquivo inteiro. Então, alguns sistemas operacionais tentam antecipar. Se a pessoa abriu o primeiro arquivo, leu o primeiro bloco, se ele tiver algum tempo extra, ele já lê e coloca no cache o segundo, o terceiro, o restante daquele arquivo para tornar a leitura daqueles dados mais fáceis, já que a maioria dos arquivos são lidos sequencialmente, eles são inteiros, né? Não se lê só a metade. Pode acontecer, e aí ele vai ter feito trabalho à toa, mas a maioria dos casos, a pessoa quando abre o arquivo vai ler ele todo, e aí a gente tem um ganho de desempenho, né? Manter os arquivos, todos os blocos de um arquivo próximos no mesmo setor do disco, aumenta muito a eficiência de leitura e gravação, né? Então, normalmente, os sistemas têm alguma ferramenta para desfragmentar o disco e colocar eles, não deixar o arquivo ficar espalhado aleatoriamente pelo disco, tá? Então, o Windows tem uma ferramenta, defrag. O Linux tem também, mas o Linux há muito tempo que não se usa, nem sei o nome dela, porque o sistema de alocação de blocos do Linux é muito eficiente, então raramente você tem uma fragmentação muito grande. O Windows, nas versões mais antigas, ele era muito ruim. De vez em quando você tinha que passar o defrag e você conseguia ganhos de desempenho importante. As versões mais novas do Windows também estão muito eficientes e dificilmente, isso aí está até saindo de moda, você nem usa mais esse defrag, porque dificilmente você tem uma fragmentação muito grande, porque na hora de alocar os blocos, a alocação já é feita de forma inteligente, de tal forma que você não espalhe muito e coloque os arquivos que tem mais de um bloco sempre em blocos contíguos, né, vizinhos um do outro no disco, tá? Ok, vou interromper esse vídeo aqui e vou deixar esses comandos para outro.